Olá, amigos, sejam bem-vindos ao canal. Se você gosta de ouvir relatos sombrios, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como este. Tudo começou num dia comum na roça, com o sol batendo forte antes de eu tirar o café do fogo. Eu me chamo Camila, tinha 28 anos naquela época e morava num pedaço de terra seco, cercado por mandacaros e um capim ralo que meu avô me deixou. Dividia a rotina com o Reinaldo. A gente se conheceu nas reuniões da cooperativa. Ele cuidava das entregas de bomba d'água e adubo. Eu rodava quilômetros orientando pequenos produtores. Não era romance de novela, mas tinha parceria. Ele aparecia quando podia, lixava a porta empenada, trocava a lâmpada da varanda, ria das minhas brigas com o fogão a lenha. À noite, a gente comia em pratos lascados, dividia um restinho de rapadura e conversava sobre perfurar um poço artesiano no verão. Nos meses depois de ele se mudar, tudo correu redondo. De madrugada eu já estava de avental, lavando os 2 copos do jantar enquanto ele girava o dial do rádio AM tentando escapar do chiado. Depois cada um saía para o serviço e quando o sol baixava, a gente se encontrava debaixo da mangueira suado, mas satisfeito. Era uma vida simples, e eu jurava que nada ali podia dar errado. Então começaram detalhes estranhos. A cerca do lado norte despencava sem motivo. Eu a ergui 3 vezes, troquei estaca e arame. No dia seguinte, amanhecia inclinada de novo, como se alguém a empurrasse à noite. Jurei ter ouvido um estalo seco, quase como se a madeira suspirasse, mas quando examinei, não havia sinal de força ou ferrugem. As galinhas também mudaram. Não morriam, mas ficavam inquietas depois do pôr do sol. Batiam asa contra a grade até ferir o peito. Reinaldo falava em raposa, eu em gato do mato. Porém nunca vimos pegadas. Uma manhã encontrei penas espalhadas no galinheiro formando um círculo. Varri rápido, fingindo que era vento. Eu não ligava os pontos. Seguia anotando dados de irrigação, respondendo o relatório, voltando para casa tarde com a caminhonete cuspindo poeira vermelha. Às vezes encontrava Reinaldo nos degraus, perna estendida como se me esperasse a noite inteira. Ele sorria, perguntava se eu queria sopa de feijão. E eu achava bonito aquele cuidado simples. Mesmo assim, notei olheiras fundas nos olhos dele, como se dormisse menos que eu. Numa madrugada, acordei com os cachorros latindo, saí ao alpendre e vi Reinaldo junto à cerca, lanterninha apagada. Ele cutucava o arame caído e murmurava algo que não alcancei. "Precisa de ajuda?" Perguntei meio rouca. Ele ergueu a mão, pedindo silêncio, e disse que estava tudo bem. A brisa trouxe o cheiro de capim amassado, como se alguém tivesse pisoteado ao redor. De manhã, questionei o que fazia ali. Ele respondeu dando de ombros, alegando ter sonhado em pé, coisa que não lembrava direito. Soou estranho, mas engoli a dúvida. Entre a lida e o cansaço, quem tem fôlego para discutir sonho? Hoje vejo que foi ali que a normalidade se rachou, feito barro seco depois da chuva. Eu não notei porque não quis notar. Se soubesse onde aquilo ia dar, teria prestado mais atenção à cerca teimosa. Talvez perguntasse por que Reinaldo cochichava no escuro com a delicadeza de quem pede desculpa. Mas, naquela fase, o medo estava só começando e eu não tinha ideia do que vinha pela frente. Eu não tinha motivo para desconfiar de nada sério, Dom, até a cooperativa mandar aquela convocação para o curso de capacitação. Viagem simples, 2 dias de palestra, almoço de macarrão com frango, volta no sábado. Reinaldo me beijou rápido, jogou a mochila na carroceria e prometeu terminar o cercado enquanto eu estivesse fora. Primeira noite, tudo normal. Dividi quarto com uma engenheira que roncava baixinho. Dormia quando, às 2 da manhã, o celular vibrou. Na tela, Dona Neuza. Atendi ainda tonta. Ela mal conseguia falar. Reinaldo sofrera um acidente e estava desacordado. A notícia veio crua, sem detalhes. Joguei a calça, enfiei botina, desci as escadas tremendo. Consegui carona com um motorista de van até a rodoviária. Peguei o primeiro ônibus, céu ainda preto. Tentei ligar para a irmã dele, nada. Liguei para Patrícia, minha irmã, pedi que rastreasse hospitais, pensava. Acidente como se ele ia ficar em casa. Cheguei perto das 9. Sala de espera fria, luz branca no rosto das pessoas. Dona Neuza explicou que Reinaldo passava por cirurgia. Talvez nunca mais andasse. Ouvi como quem escuta a previsão do tempo. Quando mencionaram a outra passageira, senti o estômago virar. Um primo disse que ele só dera carona. Patrícia me puxou para o corredor e falou baixo.
Era a Thalita. Namoram escondido faz quase 2 anos. Ali o chão cedeu. Não chorei. Saí do hospital andando rápido, como se fugir apagasse a notícia. No ônibus de volta, vi as plantações passarem em borrão marrom. Dentro de mim, tudo era vazio. Cheguei ao sítio antes do pôr do sol. O cachorro levantou, cheirou o ar e deitou de novo. Parecia saber que eu não trazia notícia boa. Larguei a mochila, sentei na beirada da cama e encarei o piso de cimento. Lembrei dos bilhetes que ele deixava na geladeira. Abri a porta. Nada além da luz amarelada e um pote de geleia pela metade. Naquela noite não peguei no sono. Cada vez que fechava os olhos, via Reinaldo numa maca de hospital, mas o rosto borrava, virava máscara sem boca. Tentava entender onde errei. A culpa colava na pele, feito poeira depois de dia seco. Quanto mais se esfrega, mais ela espalha. Por volta das 3, levantei para beber água. Enquanto enchia o copo no filtro de barro, ouvi um rangido vindo do quarto onde ele dormia antes. A casa estava trancada, sem vento. Disse a mim mesma que era madeira estalando. Voltei para a cama, prometendo decidir tudo pela manhã. Antes de ir embora do hospital, uma enfermeira tinha pedido o histórico de alergias do Reinaldo. Respondi, voz trêmula, e perguntei da Thalita. Estava em estado crítico. Saí com cheiro de antisséptico grudado na blusa. Na rodoviária, comprei um café fraco que esfriou intocado. As pessoas falavam de futebol e do preço do milho. Era como assistir a um filme mudo atrás de vidro. A estrada de terra de volta sacolejava a cada curva. Revirei lembranças, procurando indícios que ignorei. Mensagens apagadas, perfume diferente, chegadas tardias. Quando avistei a porteira, o céu estava cor de barro queimado. Toquei a mangueira. Tronco áspero, mas senti o quintal estranho, como se alguém tivesse invadido meus pensamentos antes de eu chegar. Recolhi ovos, as galinhas quietas. O celular vibrou 3 vezes com um número desconhecido. Desliguei, guardei dentro de uma panela no armário. Qualquer notícia parecia veneno. À noite ouvi ruídos na varanda, talvez vento batendo na calha, talvez não. Tranquei portas, conferi cadeados, mas a sensação de companhia persistiu feito febre baixa. O dia seguinte amanheceu com garoa fina. Enquanto alimentava os animais, vi um vulto encolhido perto do potreiro. Pisquei, sumiu. Voltei à cozinha e encontrei a chaleira no chão, lama misturada à cinza do fogão. Eu começava a perceber que a casa guardava segredos que não dependiam mais da presença do Reinaldo. Voltei a acreditar que o pior já tinha passado quando amanheci, no 3º dia, sem nenhuma ligação da família dele. Jurei que aquilo era sinal de que o destino seguiria sem mim. Passei a manhã empilhando lenha, tentando dar ao corpo um ritmo que a cabeça não encontrava. Só que o rancho parecia respirar ao contrário. O ar tinha cheiro de terra molhada, mas não chovia fazia semanas. Dentro de casa, a temperatura caía sempre que eu cruzava o corredor. Coisa da minha imaginação, repeti, só que o gosto metálico na boca não passava. No fim da tarde, troquei a água dos cachorros. Assim que afastei o balde, um enxame de moscas tomou a superfície, formando uma camada grossa que se abria devagar, como se tivesse vontade própria. Lavei tudo com sabão e sal grosso. Meia hora depois elas voltaram, grudadas na borda, zumbindo baixo. Entrei para preparar café e lá estavam os primeiros vermes, finos, cor de farinha úmida, contorcendo-se debaixo do armário. Esfreguei com cloro até o estômago embrulhar. Nenhuma comida estragada, nenhum rastro de umidade. Mesmo assim, os bichos pareciam brotar da madeira. À noite, o rádio ligou sozinho na estação preferida do Reinaldo. Chiado, voz longínqua. Arranquei pilhas, desliguei da tomada. O som continuou por uns segundos, mas pareceu uma eternidade. Meu coração bateu pesado e devagar. Tentei dormir com a lâmpada acesa, mas ela piscou 3 vezes e queimou. No escuro, veio uma tosse seca. No segundo acesso, senti grãos ásperos subirem da garganta. Corri ao banheiro, cuspi na pia. Fuligem pura. Fiquei encarando o espelho, aguardando alguma explicação sensata que não veio. Cochilei perto do amanhecer e sonhei com Reinaldo sentado na varanda, segurando um cilindro de oxigênio que jamais existiu. Acordei gelada e notei marcas fundas no colchão ao meu lado, como se alguém tivesse acabado de levantar. Abri as janelas e encontrei moscas mortas empilhadas no batente. Varri, mas algo em mim compreendia que a casa estava ocupada. Peguei o terço da minha avó, não por fé,
mas por desespero de ter algo entre os dedos. Durante o dia tentei escrever o relatório da cooperativa. Li a mesma linha 10 vezes. Os números dançavam, minha cabeça latejava. Quando percebi, já era a hora da reunião online e eu não havia enviado anexos, coisa que nunca acontecia. Fechei o laptop incapaz de raciocinar. Fui ao galpão procurar um analgésico e encontrei manchas de barro no batente, embora nenhuma bota minha estivesse suja. A ideia de alguém rondando à noite me deu um arrepio na nuca. Passei a carregar a chave na cintura como se ferro pudesse deter o que eu já não entendia. Mais tarde, ao tirar a blusa, vi um hematoma roxo estendendo-se pelo braço, perto do ombro. Nenhuma pancada explicava aquilo. Toquei de leve. Doía fundo, como se tivesse sido apertado por mãos grossas. Senti um calafrio, mas engoli o pânico. No final da tarde, sentei na soleira para respirar. As galinhas estavam empoleiradas em fila, todas viradas para a casa, quietas demais. Os cachorros, que antes latiam para qualquer moto distante, se encolhiam sob a mesa choramingando. Quando o sol caiu, ouvi passos leves sobre o telhado de zinco. Peguei a lanterna. A luz vacilou, fraca, antes de firmar. O barulho cessou, deixando um silêncio que pesava na cabeça. Deitei vestida, botina ainda nos pés. O relógio marcava 3h17 quando senti o colchão afundar na altura dos meus pés. O cheiro de cinza encheu o quarto. Segurei o ar, incapaz de me mover, até o primeiro canto do galo rasgar a noite. Quando tudo se aquietou, percebi que meu corpo tremia de dentro para fora, como se tivesse corrido quilômetros. Eu precisava de ajuda, só não sabia a quem pedir sem parecer louca. O amanhecer trouxe a urgência de procurar respostas, mesmo que fossem as piores que eu temia ouvir. Patrícia apareceu sem avisar na manhã seguinte, dirigindo o carro velho do nosso pai. Desceu com o rosto preocupado e 2 sacolas de mercado. Eu devia estar péssima, porque ela me abraçou forte, sem perguntas. Fiquei ali encolhida no ombro dela até o cheiro de café queimado nos lembrar de entrar. Enquanto ajeitava a mesa, contei sobre as moscas, os vermes, os passos no telhado. Falei baixo, como se a casa pudesse ouvir. Quando terminei, Patrícia abriu o notebook e digitou sintomas de trabalho espiritual. Mostrou artigos esquisitos, gente gravando vídeo em quarto escuro, listas de sinais. Inseto insistente, sonhos repetidos, fadiga sem causa. Ri sem graça. Sei que parece absurdo, Mila, mas algumas coisas batem, disse rolando a tela com um suspiro. Respondi que não queria virar personagem de fórum de crendice. Ela apertou minha mão. Então explica o que está acontecendo sem usar a palavra bruxaria. Não consegui. À tarde, o barulho de motor ecoou na estrada de terra. Reconheci a caminhonete azul da família do Reinaldo. Meu estômago revirou. Dona Neuza saltou devagar, segurando a bolsa contra o peito. Vinha sozinha. Encontrei-a no portão. Ela não pediu para entrar. Ficou ali, poeira subindo ao redor das sandálias. Camila, meu filho precisa de você, falou voz rouca. Ele repete teu nome, não come, não dorme. A fisioterapia é cara. Aqui ele teria espaço, cama, cuidado. Meu corpo tremia, mas tentei respirar fundo. Dona Neuza, a senhora sabia da Thalita. Foram 2 anos de mentira. Isso não é cuidado, é abuso de confiança. Ela desviou o olhar, secando lágrimas imaginárias. Erro todo mundo comete. Deus gosta de quem perdoa. Deus gosta de quem não engana, respondi. O rosto dela endureceu. Por um segundo vi raiva escura nos olhos. Virou as costas sem despedida, subiu na caminhonete e sumiu na nuvem de poeira. Patrícia assistiu de dentro da cozinha, mão apertando a cortina. Isso não acabou bem, murmurou. Aquela noite começou com vento empurrando folhas secas contra a janela. Patrícia dormiu no sofá. Eu me tranquei no quarto, vela acesa na cômoda. Às 3h11, acordei ofegante. Sonhara com Reinaldo, sentado numa cadeira de rodas no galpão. Ele segurava minha mão e dizia que eu devia voltar para o nosso destino. Acordei com a sensação de dedos frios ainda envolvendo os meus. Saí no corredor. A lâmpada piscava, embora fosse nova. Do quarto onde ele dormia antes, vinha um murmúrio baixo, como ladainha. Empurrei a porta. Vazia, mas o ar tinha o cheiro azedo de pano úmido. Patrícia apareceu atrás de mim, olhos arregalados. Escutou também? Quis saber. Assenti. Ela respirou fundo. Chega. Amanhã a gente procura ajuda de verdade.
No dia seguinte, dirigimos até o centro da pequena sede municipal, prédio antigo de janelas verdes. Patrícia insistiu em um café esotérico que acabara de abrir. Eu me sentia ridícula, mas entrei. A moça atrás do balcão tinha lenço colorido na cabeça e sorriso triste. Pediu que eu embaralhasse cartas manchadas de uso, enquanto virava uma a uma, diabo, enforcado, lua. Meu coração batia no pescoço. Ela não perguntou nada, apenas descreveu um laço feito com terra e objetos pessoais, encomendado por mulher de sangue do homem que me traiu. Disse que haviam reforçado o laço há poucos dias. Listou os sintomas antes que eu citasse: moscas, sonhos, gosto de cinza. Congelei. Tem cura? Minha voz saiu falha. Tem corte. Ela respondeu. Quem pode fazer mora num assentamento perto do rio. Chama-se Seu Anselmo. Escreveu o nome e um número num papel amassado, empurrou na minha direção, recusando o pagamento. Larguei algumas moedas sobre o balcão mesmo assim. Ao sairmos, o céu estava cor chumbo, mas não chovia. A sensação era de tromba d'água que nunca cai. Dirigi sozinha até o tal assentamento antes do pôr do sol. Estradinha estreita, cercas tortas, perfume de mato queimado. Uma porteira aberta levava a uma casa de barro. Galinhas soltas, cachorro dormindo no degrau. Seu Anselmo apareceu como se soubesse da minha chegada. Magro, chapéu de aba curta, olhos de quem já viu demais. Não pediu meu nome. Fez sinal para que eu sentasse num banco tosco ao lado da fogueira acesa, mesmo com calor. Conta, disse. A voz parecia cascalho. Soltei a história em atropelo. Acidente, traição, moscas, sonho, visita da sogra. Ele não reagiu. Só lançou punhados de erva na chama, que estalava verde. Quando terminei, ele falou baixo. É amarração com enterro. Solo pesado, coisa que prende a carne e torce o pensamento. Quem mandou te quer de volta, não por amor, mas por obrigação de sangue. Meu estômago revirou. Dá pra cortar? Perguntei. Ele assentiu, mas avisou. Teria preço. Explicou um ritual com sal grosso, vela vermelha e óleo escuro que entregaria num frasco. Eu não poderia falar com ninguém naquela noite, nem ligar o celular. Teria de repetir uma frase antiga 3 vezes antes do sol nascer. Falou também em possíveis reações. Barulho de vento dentro da casa, animais inquietos, sensação de alguém sentado ao meu lado. Se correr? Arrisquei. Fica pior, respondeu sem hesitar. Levei a bolsa com os itens, paguei com a quantia que ele pediu. No caminho de volta, o rádio da caminhonete ligou sozinho. Volume no máximo, emitindo apenas chiado e uma voz feminina que parecia dizer meu nome distorcido. Desliguei, tirei a chave da ignição. O som continuou por alguns segundos, até parar com um estalo seco que me arrepiou inteiro. Cheguei em casa quando o céu era faixa vermelha fininha no horizonte. A noite estava parada, em silêncio, como se prendesse a respiração para ver se eu faria o ritual ou desistiria. Eu respirei fundo, destranquei a porta e acendi a lamparina. Era minha vez de mostrar que ainda pertencia a mim mesma. Eu não hesitei muito tempo quando fechei a porta. Coloquei a sacola sobre a mesa e separei sal grosso, vela e o frasco de óleo escuro. O curandeiro tinha mandado agir sem pressa nem medo. Fácil falar quando a casa parece respirar atrás de você. Mesmo tremendo, cumpri o passo a passo. Varri o quarto, empurrei móveis para as paredes e tracei um círculo de sal contínuo. Dentro dele, cravei a vela vermelha num caco de telha e untei o pavio com o óleo que fedia a sebo queimado. Faltava a frase. Tateei o papel no bolso. Recitei a primeira vez. Nada. Na segunda, o lampião junto à porta oscilou. Na terceira, o assoalho vibrou como trovão abafado. O silêncio que se instalou parecia esperar algo. Sentei no centro, costas retas. Contava batidas do coração quando um sopro gelado atravessou o quarto. A vela tremia, porém resistia. Fechei os olhos para não cruzar o sal sem querer. Talvez tenha cochilado. De repente o pavio estava pela metade e tudo aconteceu de uma vez. A porta fechou com estrondo. O rádio na sala chiou, cuspindo palavra incompreensível. A cachorra gemeu lá fora. Tentei levantar, mas o corpo pesava. A vela então se apagou. Não sopro, só ausência. E o escuro ficou total. Senti peso atrás de mim. Alguém ajoelhado rente às costas. O colchão do quarto ao lado rangeu, embora ninguém dormisse ali. O sal estalou faíscas minúsculas, cheiro de carne morna subiu. Lembrei.
Se tocar, não quebre. Abracei o próprio braço até passar. Houve estalo dentro da cabeça, clarão branco. Quando recobrei sentido, a lamparina ardia normal, a vela reacendera sozinha, metade do pavio no chão. A janela estava aberta. Olhei o relógio, 3h43. Apaguei a vela, juntei o sal num pano e amarrei firme. Enterrei o embrulho junto ao pé de goiaba mais velho, cobri com terra vermelha. De volta, o rádio estava mudo, a casa quieta. Sentei na varanda e notei os dedos sujos de terra até a cutícula, embora eu lembrasse de usar a pá. Os braços ardiam onde antes havia hematoma. Agora eram arranhões finos. Quando o dia clareou, o rancho soava normal. Galo ao longe, folhas secas raspando o chão, nenhuma mosca. O peso saiu do peito, mas não celebrei. Guardei o medo e cochilei sentada, lanterna na mão, como vigia que sabe que a ronda nunca termina. Acordei perto das 9 com Patrícia sacudindo meu ombro. Contei resumido. Ela só disse: se funcionou, a gente vai sentir. 2 dias passaram limpos, enviei relatórios, quase acreditei em paz. Antes de dormir, virei a nossa aliança entre os dedos. Não tive coragem de jogá-la fora, mas percebi como um anel pode servir de atalho para tudo que a gente tenta enterrar. Anotei numa folha: livrar-se de lembranças dele. Na manhã do 3º dia, encontrei o envelope pardo pregado no portão. Lá dentro, só a frase: você prometeu ficar. Nenhuma assinatura. A letra trêmula parecia de quem escreve com a mão ferida. O estômago virou pedra. Queimei o papel no fogão, mas o recado já estava na minha cabeça. Enquanto o fogo queimava o papel, senti o ar da cozinha descer alguns graus. A janela bateu, embora o vento estivesse calmo. Passei o resto do dia tentando ocupar a cabeça. Pintei a porta, consertei um vazamento na caixa d'água e revisei a cerca, agora firme, como se nunca tivesse caído. Mas a sensação de ser observada crescia. Ao anoitecer, o rádio estalou, só um pulso elétrico breve, lembrando que ele ainda estava por ali. Quando a escuridão cobriu o campo, refiz linhas de sal na entrada, deixei um copo de água e uma vela branca acesa na cozinha. Depois sentei na cama, aliança entre os dedos, pronta para responder ao chamado. Não com rendição, mas com a teimosia de quem se recusa a pertencer a outro peito que não o próprio. Voltei a viver de relógio na mão, Dom, mas não pelo trabalho. Era medo de chegar a tal hora em que tudo costuma desandar. Durante 3 noites, a vela branca queimou quieta e o rádio ficou calado. Pensei em agradecer a algum santo, mas segurei. Já tinha celebrado cedo demais antes. Na 4ª madrugada, um estalo me despertou. O copo d'água na pia rachara ao meio, como se tivesse levado pancada. Não havia vento, nem mudança brusca de temperatura. Apenas aquela fenda perfeita cortando o vidro de cima a baixo. Joguei tudo fora antes de pensar no significado. De manhã, achei a primeira galinha caída perto da horta, sem marca de ataque. Peguei nos braços, pena intacta, olhos vidrados, corpo ainda quente. Enterrei rápido porque moscas já giravam ao redor. Disse a mim mesma que era infecção, que podia acontecer. À tarde, mais 2 mortas, uma delas dentro do galpão fechado. Fiquei calada. Ao enterrar a terceira, senti cheiro de vela queimada saindo da terra, como se ali dentro algo ardesse devagar. Patrícia voltou à noite preocupada com meu silêncio por mensagem. Encontrou o terreiro limpo demais e me perguntou onde estavam as aves. Contei. Ela respirou fundo, puxou o terço do bolso, hesitou e guardou de volta. Talvez seja a hora de ligar para o seu Anselmo de novo. Concordei, mas antes quis comer algo. Enquanto esquentava feijão, o rádio ligou sem aviso. Chiado baixo, depois subiu uma frequência aguda que quase doeu. Girei o botão, nada de estação. Quando ia puxar da tomada, surgiu a voz da dona Neuza, límpida como se estivesse sentada no banco do carona. Camila, volta, ele precisa de você. Volta logo. Patrícia viu meu rosto perder cor antes de ouvir qualquer coisa. Correu e desligou o cabo. Ainda assim, a voz se manteve por 3 frases inteiras, até virar chiado de novo. O silêncio seguinte foi tão pesado que o feijão borbulhou alto, como se reprovasse nossa paralisia. Eu liguei para o curandeiro de imediato. A voz dele saiu fraca, rouca, como se falasse de longe. Aviso dado, reforçaram o laço. Alguém entrou em tua terra. Como assim? Perguntei. Olha perto do curral, vê se não deixaram sinal. Fomos lá com lanterna.
Na trave da porteira pendia uma cruz de galhos secos amarrados por fita vermelha. Aquilo balançava sem vento, rangendo leve. Patrícia quis arrancar, mas lembrei do conselho: não tocar direto. Peguei a pá, derrubei no chão, empurrei num saco plástico, lacrei com fita isolante. Joguei na latrina, cobri de cinza. Na mesma madrugada, outra coisa esquisita. O relógio da sala travou em 3h33. Fiquei observando o ponteiro dos segundos pulsar no mesmo lugar, como o coração descompassado, até a pilha descarregar. Quando tentei anotar o fato no caderno, percebi que perdia blocos de tempo. Abri página às 3h40. O próximo olhar no relógio marcava 5h10. Linha ainda vazia. No dia seguinte, liguei para o seu Anselmo de novo. Ele pediu que levasse qualquer objeto que simbolizasse o casamento. Respirei fundo. Era a hora da aliança. Botei no bolso e segui de caminhonete. Patrícia insistindo em ir junto. Estrada poeirenta, cheiro de eucalipto queimado ao longe. Ele nos recebeu do lado de fora, sentado em cadeira de palha, como se aguardasse há horas. Não desviou os olhos quando entreguei o anel. Isso é a chave do cadeado, murmurou. Tenho usado para te puxar feito bezerro amarrado. Para romper vai doer um pouco. Mostrou a pequena caixa de madeira entalhada que ele mesmo fizera. Explicou. Eu precisava queimar a aliança dentro de um formigueiro grande, enquanto ele, do terreno dele, rezaria o corte. O fogo das formigas, disse, era lento, mas certeiro. Levava embora o metal e o laço. Avisou também que depois de acesa a chama, eu não poderia sair correndo, por mais que as formigas subissem em mim. O medo serviria de tempero para o rompimento. Na volta, Patrícia questionou se eu aguentaria. Respondi que já estava ardendo por dentro fazia meses. Umas ferroadas eram pouco. Encontramos o formigueiro perto da cerca norte, uma cratera vermelha fervilhando de inseto. Esperei o sol baixar. Reguei em volta com óleo de cozinha velho. Deixei o anel cair no centro e risquei o fósforo. As labaredas se ergueram baixas e firmes, crepitando como fritura. As formigas subiram pelos meus tênis, picaram canela e panturrilha. Doeu, claro, mas eu repetia a frase que seu Anselmo me ensinara. Sons guturais, língua estranha, difícil de decorar. Com a terceira repetição, o fogo ganhou cor azulada e sibilou, derretendo o anel até virar uma gota brilhando de tão quente que afundou na terra. O vento que veio logo depois trouxe cheiro de chuva, mesmo em céu seco. A dor nas picadas parecia eletricidade espalhando pelos ossos, mas algo dentro de mim relaxou. Patrícia, observando do portão, não viu nenhuma chama azul. Jurou que o anel desaparecera sem fogo algum. Não discuti. A essa altura, versões paralelas já eram regra. De madrugada não houve chiado, nem voz, nem relógio parado. Acordei só com a coceira das picadas e um silêncio tão fundo que as galinhas vivas dormiram sem piar. Era cedo para cantar vitória, mas pela primeira vez em muito tempo eu senti que a terra sob meus pés não me puxava para dentro. Eu queria acreditar que aquilo fora o fim, Dom, mas a casa não gosta de despedidas fáceis. No primeiro amanhecer depois do formigueiro, acordei cedo, lixei a porta da frente e cada lasca de madeira caía como se fosse pó antigo. Até o cheiro parecia novo, como se o ar tivesse sido trocado por outro. Passei o dia medindo silêncios, sem moscas, sem rádio acender sozinho, sem galinha morta. Só que a calma exige vigília. Basta um pensamento torto para tudo estremecer. Patrícia ficou mais uma noite e partiu na manhã seguinte. Na despedida, apertou minhas mãos e murmurou: confia no que sente, mas não deixa o medo te guiar. Balancei a cabeça, cansada demais para símbolos. Sozinha, outra vez varri o terreiro. De repente, senti cheiro forte de querosene vindo da cozinha. Corri para dentro, fogão apagado, lampião distante. No rodapé, uma mancha preta escorria brilhante até a metade da parede, como se o óleo do ritual brotasse do reboco. Toquei com pano. O líquido sumiu sob minha unha, feito inseto fugindo. Lavei a mão, fingindo ser vazamento imaginário. À noite, o barulho de passos voltou. Não no telhado, mas ao lado do formigueiro queimado. Encostei o ouvido na janela e ouvi respiração lenta, fora de ritmo. A vontade era correr, porém acendi o lampião, abri a porta e fiquei no batente. O vento trouxe capim seco rodopiando. Ninguém à vista, embora a respiração continuasse perto, vinda do escuro. O ar cheirava a ferro quente, aviso de tempestade que não existia no céu limpo.
Antes de trancar a porta, o portão do galpão se escancarou como se tivesse levado pontapé. O estrondo me fez gelar os dentes. Peguei a lanterna, dessa vez funcionou, e avancei. Dentro, o foco de luz revelou o centro do piso livre como palco. No chão, a marca do formigueiro reaparecera em lama negra, círculos concêntricos perfeitos. No meio, um brilho metálico zombava de mim. Era a aliança, inteira, como se o fogo do formigueiro nunca a tivesse tocado. Quebrei. Taquei a lanterna, ergui a pá e desci com força. Chispas voaram, mas o metal não cedeu. Então senti uma mão gelada pousar no meu ombro. Nem quente, nem viva. Ausência compacta. O galpão sugou o ar. Poeira rodopiou como fumaça escura. Cerrei os olhos e repeti a frase de seu Anselmo, mastigando sílabas, cuspindo cada som. O lugar tremeu. Ouvi farfalho de asas sem pássaros. Quando abri os olhos, um sopro de dentro para fora varreu a fumaça. As sombras grudaram nas paredes e se apagaram. O anel rachara em 2 pedaços opacos, sem brilho. Usei o ancinho, joguei num balde de querosene, risquei fósforo. A chama subiu azul. Do centro, surgiu voz grave, antiga, que não pertencia a homem ou mulher, soltando só uma palavra: basta. Não sei se era o fim de um ataque ou o decreto de uma trégua forçada, mas o efeito foi o mesmo: silêncio absoluto. Saí trôpega para o quintal. O céu parecia baixo, mais pesado. Minhas pernas ardiam nas picadas reabertas, mas o peito estava leve. Dormi sem vela, sem sal, vencida pelo cansaço. Despertei com cantoria de galo. O relógio marcava 6:02. Parede limpa, nenhuma mancha. Galpão em ordem. Cheirei apenas terra, poeira e querosene queimado. Foi nessa manhã que a carta da suposta prima do Reinaldo chegou. Falava da recaída dele, da mãe desesperada. Li sem tremer. No rodapé, uma gota escura secava a ferrugem, lembrando o sangue velho. Guardei a carta na caixa trancada. Era hora de encerrar. Passei o dia empacotando cadernos, ferramentas, quadros. Ao cair da tarde, cada parede exibia marcas brancas onde fotos tinham estado penduradas. Sentei no degrau, bebi água morna, e o vento levou a poeira sem trazer nada de volta. Soube que o rancho não me pertencia mais, e eu também não pertencia a ele. Na última noite, acendi só uma lamparina. O rádio ficou mudo, e eu também. Dormi no chão da sala, mala por travesseiro, sonhando apenas com silêncio. Na madrugada, senti perfume doce das flores do mandacaru, sem podridão escondida. De manhã, fechei a porta, deixei a chave dependurada num prego. Dei um passo para fora e não olhei para trás. Enquanto caminhava até a caminhonete, ouvi a porta do galpão bater suave, como quem diz adeus. Dessa vez não corri. Deixei cada ruído no seu lugar. O rancho encolheu no espelho retrovisor minutos depois. As ferroadas ainda queimavam, e eu sabia que dali nasceriam pequenas cicatrizes brancas na minha pele, mapas de uma guerra que ninguém veria, lembrando que nem todo esquecimento é possível. Mudei-me sem roteiro, só com a ideia de ficar longe de tudo que lembrasse o sítio. Peguei a primeira oferta de trabalho num projeto de irrigação em terras mais ao sul, onde o clima é seco, mas as noites explodem de estrela. Aluguei casa simples, muro baixo, 2 cômodos e um quintal que dava para um terreno baldio. Pintei as paredes de branco, preguei prego novo para pendurar a toalha de rosto e jurei a mim mesma que desta vez não haveria lembranças grudadas em cada tijolo. A rotina começava cedo. Café ralo, estrada de chão batido, reunião com agricultores. Gente nova, sotaques diferentes. Ninguém me conhecia. Eu também não dava espaço para perguntas. À noite, o silêncio parecia normal. Não o silêncio pesado do rancho, mas o sossego de lugar pequeno. Os primeiros dias correram leves, e cheguei a achar que o passado tinha ficado 1000 quilômetros atrás. Mas o passado não se importa com a distância. Certa madrugada, acordei com a sensação de que alguém me observava. Abri os olhos, quarto escuro, mas a luz do poste desenhou rachadura fina no canto do teto. Toquei, o reboco caiu em pó, revelando outra rachadura por baixo como cicatriz mal fechada. Duvidei da memória. Não lembrava de ter visto aquilo ao pintar. Dei de ombros. Casa velha tem manias, pensei, e voltei a dormir. A rachadura se multiplicou em poucos dias, formando veios tortos pelo corredor. Em cada visita ao banheiro, o espelho embaçava sem chuveiro ligado.
Quando passava a toalha, o reflexo demorava um piscar de olho para alcançar meu movimento, mas obedecia. Atribuí a má iluminação. Troquei a lâmpada. Nada mudou. Certa tarde, revendo relatórios na mesa da cozinha, senti cheiro de terra molhada. Lá fora, sol rachava, chão duro. Lembrei do mesmo odor antes das moscas e o coração deu sinal. Abri portas e janelas, mas o aroma persistiu vindo de dentro. Vasculhei, nada de cano vazando. Fiz chá de camomila, deixei a caneca esfriar intocada. Na noite seguinte sonhei que eu andava por corredores estreitos demais, paredes grudando nos ombros. Quando acordei, estava sentada no quintal, joelhos sujos de terra, sem recordar de ter saído. Havia pegadas descalças indo e voltando entre a porta e o baldio. Passei a tranca extra que comprei no mercado, mas entendi que não era ela quem ia me proteger. Liguei para seu Anselmo pensando em ouvir conselho, mas o número estava fora de serviço. Descobri pelo boca a boca que ele adoeceu de vez. Não atendia mais ninguém. Senti pontada de culpa. Quantas histórias ele carregou até não aguentar. Passei o resto da noite enfiada no cobertor, ouvindo a goteira imaginária que vinha do forro seco. No trabalho, o pessoal comentou sobre minhas olheiras. Inventei vigília de projeto. Só que eu mesma não sabia vigiar o que me rondava. Certa madrugada, 3h12, acordei com um estalo conhecido. Relógio de parede congelado naquela hora exata, igual acontecia no rancho. A diferença é que dessa vez, eu não gritei. Apenas respirei fundo, desmontei o relógio e tranquei as peças dentro de um pote de vidro que enterrei no baldio. A partir dali, não teve mais hora presa, nem cheiro de terra, nem rachaduras novas. Fiquei pensando se enfrentar o medo em pé, sem correr, era parte do rito que faltava. Comecei a pôr sal grosso atrás da porta. Não por pânico, mas para lembrar que a casa agora me obedecia. Ainda sonho com o Reinaldo, raramente. Nos sonhos ele não fala, só me observa com olhos fundos, como quem procura caminho de volta. Acordo, toco o lençol, percebo que estou sozinha e aceito nítido alívio misturado com pena. Às vezes me pego combinando desculpas para um perdão que nunca virá. Noutras, descubro raiva escondida em canto da boca. Eu aprendi a viver no meio desses extremos, Dom. Não deixo mais estranhos cruzarem meu portão sem aviso. Despejo café fresco sempre que alguém aparece, mas fico de olho nos bolsos. Mantenho galões de água e sal grosso perto da porta, bem como arruda plantada em lata de óleo. E quando o vento traz cheiro de chuva inexistente, repito baixinho a frase que selou o formigueiro, só para reforçar os tijolos da garganta. Não vejo heroísmo em nada disso, é mais autodefesa de quem entendeu tarde que nem todo amor vale sacrifício e que cuidado nenhum justifica a amarração. Se existe culpa, carrego a minha. Eu quis acreditar num futuro fácil. Fechei os olhos para sinais que gritavam mais alto que cigarra. Paguei o preço em picadas, sonhos quebrados, casas abandonadas. Hoje, e digo isso enquanto termino este relato, sei que o medo não some. Ele aprende a falar mais baixo. Cabe a mim não deixar que ele me guie ou me prenda. Talvez um dia eu pinte as paredes de outra cor, receba visitas sem estranheza ou confie no silêncio de madrugada. Se não acontecer, tudo bem. Sigo inteira o bastante para medir distâncias, reconhecer rachaduras e, sobretudo, dizer basta antes que me amarrem de novo. Meu nome é Sebastião, mas todo mundo no sítio me chama de Tião. Estou lhe escrevendo porque preciso contar como a tranquilidade daqui começou a desandar. E talvez, contando, eu entenda onde errei. Antes de qualquer coisa, quero que o senhor saiba que este pedaço de terra sempre foi meu refúgio. Quando a gente passa dos 40, descobre que sossego vale mais que dinheiro. Então segurei firme no que meu pai deixou. Um casebre de parede grossa, um curral pequeno, e um terreiro que amanhece coberto de orvalho grosso, que deixava tudo branco. Durante anos essa rotina foi simples, café coado no pano, rádio de pilha murmurando moda antiga, conversa mansa com Dona Geralda enquanto ela mexe a polenta no fogão a lenha. Depois vinham meus netos espalhar risada pelo quintal, mas nenhuma presença iluminou tanto o lugar quanto a de Aurora. Ela chegou primeiro, novinha, curiosa de um jeito que faz a pessoa lembrar como o mundo pode ser grande.
Era o tipo de menina que pergunta por que o grilo canta só à noite, que quer colocar nome em nuvem, que faz desenhos nas bordas do caderno só para me perguntar se a vaca tem mesmo 4 estômagos. A Aurora transformava tudo em celebração. Um banho de mangueira virava carnaval. Empinar a raia de saco de pão parecia viagem à lua. Eu não nego, virei avô babão. Geralda costurava vestidinho com retalho florido e eu inventava cavalo de pau com cabo de enxada só para vê-la correr, cabelo preso em trancinha, levantando poeira cor de tijolo. Foi por causa dela que resolvemos levantar um quarto de verdade pintado de lilás, do lado leste da casa, onde o sol bate de primeira. O projeto era dela. Janela baixa para apoiar o queixo, prateleira para coleção de pedrinhas que pegávamos no açude, cama pequena feita pelo compadre Zé com madeira de eucalipto bem seca. Cada ida dela ao sítio significava um tijolo a mais. Era devagar, mas era nosso ritual. No fundo, eu tinha medo de que a menina crescesse e esquecesse do sítio. Por isso, quando ela dizia que aqui dormia melhor, meu peito estufava de orgulho. Eu tentava disfarçar, falava que o colchão era duro demais, mas a verdade é que ouvir vô, aqui eu sonho bonito, me fazia sentir útil outra vez. Não pense que tudo eram flores. Houve vezes em que questionei se estava mimando demais. Será que não devia empurrar a menina para o inglês, para o computador? Mas cada vez que eu abria a boca para falar disso, ela me puxava pela mão e mostrava algum besouro pregado no tronco da mangueira. Eu acabava rindo e deixava o sermão para depois. Talvez tenha errado aí, não sei. Escrevo justamente porque certas escolhas parecem pequenas até o dia em que o silêncio grita de volta. Ainda lembro do entardecer em que preguei a última tabuinha da janela, já quase sem luz. A Aurora ficou parada atrás de mim segurando a lanterna. Quando terminei, ela encostou a testa na madeira pintada e disse baixinho que aquele era o cantinho que ia guardar os sonhos. Ri e falei que sonho bom a gente guarda no bolso da camisa. Mas ela balançou a cabeça decidida. Hoje, lembro dessa cena e me dá uma coisa ruim. Será que ali já havia sinal de tudo que viria depois? Por enquanto fico nisto. Preciso respirar fundo antes de continuar, senão embaralho lembrança com culpa e não consigo explicar direito. No próximo bloco conto como a alegria virou preocupação e por que as paredes lilazes começaram a me dar calafrio. Sexta-feira passada começou comum. Céu limpo, cheiro de café recém-coado e a Aurora rodando pelo terreiro com energia de sobra. Antes do almoço, ela encostou em mim, enquanto eu apertava a tranca da porteira e pediu a cela do bairro para uma voltinha até o riacho. Volto antes de o sol tombar, juro, vô. Hesitei. Ainda havia luz. O caminho era batido. Acabei cedendo, mas repeti o combinado. Nada além do bananal. Ela sorriu, cruzou os dedos sobre o peito e partiu num trote suave que levantou um pó dourado. Tentei terminar o serviço, só que a cada martelada eu alongava o pescoço procurando o rastro dela na estrada. 5:30 sentei com Geralda para o café. Falamos do preço do milho enquanto a claridade sumia nas bordas do pasto. 6 horas, nem sombra da menina. Não consegui ficar parado. Peguei a lanterna, chamei o cachorro e seguimos a trilha. O cheiro de terra úmida se misturava com o bafo do gado. Na curva antes do riacho, o rastro do baio desapareceu entre pedras lisas. O cão choramingou. Logo adiante vimos o cavalo parado, rédea arrastando, flancos tremendo. Levei um baque. A poucos metros da pedra grande notei algo caído. O vestido simples que ela usara o dia inteiro, agora manchado de orvalho. Ajoelhei ali mesmo. Toquei-lhe o pulso. Chamei seu nome num sussurro que me soou estranho. A cabeça dela estava virada de um jeito que não devia. Dali pra frente não pensei direito. Peguei-a no colo. O corpo parecia leve demais, como se parte dela já tivesse ido. Fui avançando passo a passo. Respirar doía. No portão, Geralda apareceu com o lampião. Quando entendeu, soltou um grito abafado que sumiu na escuridão. Correu, pôs as mãos no rosto da neta, depois no meu, sem saber quem precisava mais de amparo. Daí em diante tudo se embaralhou. O vizinho com a caminhonete, o médico do posto abanando a cabeça, o padre recitando oração às pressas. Eu, sentado no degrau, apertava um lenço como se pudesse costurar o tempo de volta. Liguei para meu filho com a voz desfeita, não lembro as palavras, só o silêncio que veio depois. Quando o corpo foi levado, entrei no quarto lilás. O cheiro leve de sabonete infantil ainda pairava, mas enfraquecia a cada segundo.
Sentei na beirada da cama, encarei a janela que ela adorava e entendi que a falta dela era uma coisa que preenchia o quarto todo. Agora a culpa ainda ocupa todos os cantos. Se eu tivesse dito não, se tivesse ido junto, se tivesse amarrado a cela outra vez. Perguntas brotam como mato depois da chuva. E eu, velho, já não consigo arrancá-las. Depois que o serviço funerário preparou tudo, o velório começou na sala. O caixão pequeno foi posto sobre a mesa grande e a vizinhança chegou com velas e rezas. Geralda alisava a madeira, sussurrando o Pai Nosso entrecortado. Saí para o terreiro, precisei de ar, mas era como se o escuro pesasse nos ombros. A madrugada se arrastou num silêncio que machucava. O relógio da cozinha marcava cada segundo com um estalo seco. Quando o homem da funerária retornou pela manhã para fechar o caixão de vez, jurei que escutaria alguma reclamação dela sobre o cheiro forte de verniz. Não houve nada. A casa encolheu. Depois que todos foram embora, empurrei a janela do quarto lilás, mas o ar não circulou. Parecia que a parede exalava tristeza. Na escrivaninha, um desenho de passarinho ficara pela metade. Passei o dedo sobre o grafite e não consegui lembrar se ela pretendia colorir as penas de amarelo ou azul. Essa dúvida simples me derrubou. Agora até o cheiro do café dói. O lampião balança à noite, marcando cada minuto vazio. Geralda, quieta, para diante da porta do quarto como se a neta ainda fosse entrar pedindo chocolate antes de dormir. Não sei o que espero escrevendo. Talvez aceitar que a tarde em que deixei a Aurora partir não terá conserto, mas preciso contar antes que a culpa me devore de vez. Os primeiros dias depois do enterro passaram devagar, mas a gente ainda funcionava no automático. Dava ração às galinhas, limpava o terreiro, trocava a água do filtro de barro. Era como manter o corpo em movimento para a cabeça não entender que faltava alguém. Na quarta noite fui dormir exausto. A lamparina no corredor ainda tremia. Era pouco mais de 2 da manhã, julguei pelo canto distante do galo. Deitado, enxerguei pela porta entreaberta um filete de luz saindo do quarto lilás. Pensei que Geralda estivesse lá dentro arrumando algo, mas não ouvi passo algum. Levantei devagar, pés descalços no chão frio. Quando encostei na soleira, percebi que a claridade vinha de uma vela quase no toco, enfiada num pires em cima da cômoda. O detalhe que me deu um calafrio não foi a vela. Deixávamos uma acesa para ela, é verdade, mas o desenho da chama. Subia firme, sem tremular, embora a janela estivesse entreaberta. O ar gelado devia balançar a cortina, só que a cortina também ficava imóvel, como se alguém segurasse o pano por dentro. Chamei baixo. Geralda, tá aí? Nenhuma resposta. Entrei. O quarto exalava um cheiro de sabonete de erva doce que só usamos na visita dos netos. Toquei a borda da cama. O lençol parecia recém-estendido, mais liso que quando o esticamos de manhã. Passei a mão pela cabeça tentando lembrar se minha esposa voltara ali depois do almoço. Nada. De súbito, uma pontada de memória. O perfume que senti era idêntico ao que a Aurora usava quando voltou da formatura da escola, 2 anos atrás. Dei meio passo para trás e a vela apagou sozinha, liberando uma fumacinha que subiu reto como fio de prumo. O silêncio era tanto que eu ouvia meu coração bater, descompassado. Voltei para o quarto conjugal sem acender luz. Encontrei Geralda dormindo profundamente, rosto sereno. Não quis acordá-la. Deitei ao lado e passei o resto da madrugada vigiando o teto, tentando achar explicação racional. Corrente de ar, lembrança na cabeça, talvez até ter sonhado. Na manhã seguinte, o cheiro de erva doce ainda pairava discreto no corredor. Não comentei. Geralda e eu tomamos café silenciosos, cada um mexendo o açúcar devagar. Entre um gole e outro, porém, escutei risadinhas curtas vindo lá de fora, junto ao curral. Sorri sem querer. Parecia a forma como a Aurora cochichava com o baio quando ia escovar o pelo dele, como se contasse segredo a um amigo. Botei o chapéu e saí. Ao pisar no terreiro, a risada cessou. O cavalo mantinha a cabeça baixa, mastigando pacientemente o feno. Nenhuma criança por perto. Mesmo assim, senti ligeiro calor no peito, como se esperasse vê-la dobrar a esquina da horta a qualquer momento. Fiquei alguns minutos parado, ouvindo o vento sacudir as folhas de mamona. Nada mais. À tarde, Geralda se aproximou enquanto eu remendava a roda do carrinho de mão. Falou quase num sussurro, olhos baixos, dedos girando o avental. Tião, você mexeu na colcha do quarto da menina? Aquela branca com rendinha?
Balancei a cabeça. Ela mordeu o lábio, contou que mais cedo dobrara a colcha e a guardara no baú. Agora ela estava esticada na cama, sem sinal de vinco. Segurou meu braço. Percebi que tremia leve, mas firme como quem pede verdade, sem rodeio. Contei da vela e do perfume. Ficamos em silêncio, sentindo o peso do que não fazia sentido. Decidimos rezar um terço ali mesmo, em pé, mãos entrelaçadas. Cada Ave Maria soava trêmula, mas terminamos o circuito completo. Quando abrimos os olhos, a colcha havia ganhado um amassado miúdo no centro, como quem se senta para ouvir história. Meu estômago revirou. Geralda encostou a testa no meu ombro, murmurando que talvez a neta precisasse apenas de consolo. Concordei da boca para fora, mas uma coisa ruim, seca, já começava dentro de mim. Essa noite botei a lamparina no batente da nossa porta e deixei a porta do quarto lilás encostada, não trancada. Queria vigiar sem parecer que espreitava. Lá pelas 3 vi um clarão tênue brotar de novo. Mas eu estava cansado demais para enfrentar o que fosse. Prometi a mim mesmo que pela manhã buscaria o padre para benzer a casa. Agora, enquanto escrevo e o céu escurece, sinto o cheiro de erva doce atravessar a cozinha. Eu adoro esse cheiro, mas confesso que hoje não sei se respiro fundo ou se seguro o ar. Os dias seguintes viraram uma coleção de sinais miúdos, inofensivos quando separados, mas que juntos faziam um barulho que não dava mais para fingir que não era conosco. Primeiro vieram as velas. Toda noite eu acendia só uma no quarto lilás e, ao amanhecer, encontrava 2 ou 3 toquinhos alinhados em meia lua sobre o piso. Subi no banquinho para conferir a prateleira onde guardamos as caixas fechadas. Nada mexido. A janela continuava firme, tranca baixa. Mesmo assim, cada novo amanhecer parecia um aviso silencioso. Depois foram as frutas. Geralda gosta de enfeitar a mesa com maçã e banana na tigela de ágata. Numa quarta-feira, todas as maçãs apareceram perfeitas por fora, mas ocadas por dentro, como se alguma coisa tivesse bebido a polpa pela casca. A banana se desmanchou num pó escuro que grudou na toalha. O cheiro era de doçura passada, aquele perfume enjoado de banca de feira no fim do dia. Nós lavamos tudo em silêncio, porque comentar parecia dar nome ao medo. Na sexta, notei algo no batente do quartinho. Um bonequinho de barro, do tamanho de um dedo, rachado bem na barriga. Quem mexe com argila conhece o barro do próprio chão. Aquele era diferente. Vermelho vivo, grão grosso, coisa de barranco recém-cortado. Os bracinhos colados ao corpo, um risco tosco sugerindo 2 tranças. Levei a peça para Geralda. Ela empalideceu, fez o sinal da cruz e disse que aquilo não pertencia à nossa casa. Enrolamos o boneco num saco de pano grosso e o trancamos no armário onde ela guarda a farinha de milho. Desse dia em diante o ar ficou pesado, como se cada quarto respirasse menos. O galo passou a cantar mais tarde, as vacas empacavam na porteira e nós acordávamos exaustos, pele acinzentada, língua áspera. À tarde, Geralda cochilava na cadeira de balanço, rosário escorregando dos dedos. Eu, para espantar o torpor, subia ao paiol buscar lenha, mas voltava carregando metade do que suportava antes. Até o baio perdeu o brilho do pelo. Antes bastava um assovio. Agora ele ficava com a cabeça baixa, raspando o chão, feito quem procura coisa enterrada. Numa noite ouvi o cavalo bufar forte, seguido de estalo seco. Corri ao curral, cerca derrubada, o animal tremente, suor escorrendo. No chão, espalhados como contas de rosário rompido, havia dezenas de bonecos de barro idênticos ao primeiro, todos rachados. Peguei um. Estava morno, como pedra deixada o dia inteiro ao sol, apesar do sereno frio. Não dormimos naquela madrugada. Ficamos à mesa da cozinha, lamparina fraca, cada um segurando um boneco. Geralda chorava baixinho, dizendo ser um chamado, sinal de coisa querendo entrar. Eu girava a figura entre os dedos e via, dentro da fenda, um pó escuro úmido com cheiro de terra recém-revirada. Soprei. A poeira subiu em nuvem fina e caiu grudando na madeira, feito cinza de cigarros velhos. Quando o sol clareou, decidimos queimar tudo, bonecos, velas usadas, frutas ocadas. Fizemos um fogo no quintal longe da casa. A chama subiu lenta, fumacenta, como se o material custasse a arder. Só pegou mesmo quando derramei um pouco de óleo de cozinha. Enquanto o barro estalava, ouvimos dentro do quarto lilás um som entre suspiro e lamento baixinho, como pessoa tentando engolir o choro.
Não fomos ver. Ficamos diante da fogueira até as cinzas virarem pedra fria. Pensei que, destruindo aqueles objetos, o peso aliviaria. Na primeira noite sem as velas, deitei e logo senti o corpo travado. Não conseguia nem me mexer. Pela fresta da porta, uma sombra alta deslizou 2 vezes, lenta, quase avaliando a distância até a cama. O perfume suave de erva doce virou bafo de queijo estragado. Tentei chamar Geralda, mas a voz não saiu. Só quando apertei o rosário contra o peito consegui soltar um gemido rouco. A sombra encolheu para o escuro e o quarto mergulhou num silêncio pesado. Só agora, com a primeira luz atravessando a janela, consigo pôr no papel o que aconteceu. De manhã contei tudo à minha mulher. Ela quis chamar o vigário, mas o homem só consegue subir a serra na próxima semana. Até lá teremos de aguentar. Agora mesmo sinto uma vibração atrás da porta do quarto lilás, como o motor elétrico prestes a girar. Penso em dormir na casa de um vizinho, mas algo me prende aqui. Teimosia, talvez, ou medo de deixar o sítio sozinho com o que quer que seja. Só peço que, se eu falhar em proteger a lembrança da minha neta, esta história sirva de aviso a quem ainda confunde saudade com porta aberta. No domingo choveu grosso, chuva quente que faz o cheiro da terra subir como vapor de panela. Fiquei na varanda vendo a água engrossar o barro e, por segundos, senti algum alívio. Relâmpago costuma espantar assombração, dizia meu pai. Lê do engano. Perto das 8, o baio rompeu o aguaceiro numa disparada louca. Entrou no terreiro sem cavaleiro e escorregou até quase rasgar o flanco no tronco da mangueira. Corri, segurei a rédea, senti o animal tremer inteiro. O olhar dele tinha um esbranquiçado que não estava ali de manhã. Chamei por Geralda, mas ela não respondeu. Gritei de novo enquanto arrastava o cavalo pro abrigo. Quando finalmente larguei o bicho, encontrei minha mulher na porta do quarto lilás, mão na maçaneta, rosto lavado de lágrimas. Tião, ela tá cantando. A palavra cantando me acertou mais que trovão. Aproximei-me. De dentro vinham notas baixas, desafinadas. Uma melodia que lembrava a canção de ninar que a Aurora adorava. Dorme, neném, que a cuca. Mas havia algo errado na pronúncia, como se a voz fosse puxada debaixo d'água. O som subia e afundava, roçando grave demais para a garganta de criança. Coloquei o rosário no bolso, segurei o pulso de Geralda e sussurrei que ficássemos ali, ouvindo, para ter certeza. A cantoria se alongou até a última sílaba virar um chiado surdo. Então silêncio. Depois, 3 estalos na madeira, como passos curtos, e o ranger da mola da cadeira de balanço. Senti o suor esfriar na nuca. Quem tá aí? Arrisquei sem abrir a porta. O que respondeu parecia riso, mas saiu rouco como lixa riscando o vidro. Puxei minha mulher pelo braço, dei 2 passos para trás. Ela, ainda colada a mim, encarava a madeira, olhos perdidos. Não é nossa menina, murmurou. Não pode ser. Segurei a respiração e encostei a mão na maçaneta. Havia uma vibração leve, quase corrente elétrica. Afastei-me de novo. Tranquei a porta com chave, girei o ferrolho. Fizemos o sinal da cruz e fomos para a cozinha. Lá dentro, a lamparina balançava sozinha, batendo na parede e soltando clarões irregulares. Sentamos. Geralda abria e fechava os dedos sobre a toalha. Eu olhava o relógio de parede, ponteiro lento, coração mais lento ainda. Quando a chuva afinou, ouvi passos no assoalho. Não vindos do quarto lilás, mas circulando pelo corredor, parando na porta da cozinha. A divisória é de compensado antigo. Dava para ver o puxador sacudir. Tentativa paciente de entrar. Pensei em pegar o facão que uso no mato, mas alguma coisa me disse que ferro nenhum adiantaria. Apoiei-me na cadeira, falei alto. Quem quer que seja, daqui não leva nada, vai embora. O puxador ficou imóvel. Uma batida seca fez pó cair da prateleira. Depois, passos se afastando, madeira gemendo, até sumirem. O silêncio seguinte pareceu mais pesado que a tempestade inteira. Na manhã seguinte, o chão do corredor trazia marcas de barro em forma de pezinho fino, mas com um comprimento absurdo, muito além do tamanho de Aurora. Cada pegada terminava numa rachadura no assoalho, como se a madeira cedesse sob peso que não combinava com o formato. Segui o rastro até a cozinha. Ali virava poça marrom avermelhada, depois sumia. Lá fora, o baio deitava sem levantar a cabeça. A tábua da cerca caída revelava um buraco cavado rente ao tronco da mangueira. Dentro, bonecos de barro maiores, troncos ocos, todos com a barriga aberta. O pior,
A argila ainda soltava calor mesmo depois da chuva. Enterrei tudo ali mesmo. Joguei cal por cima e taquei fogo outra vez. Mas a chama subia verdeada, fedendo a cabelo queimado. Afastei-me tossindo. À tarde chamei o filho do compadre para ajudar a erguer a cerca. O rapaz, forte, não costuma temer nada, mas naquele ponto da mangueira empalideceu. Disse que sentiu como o cheiro de leite talhado guardado em pano de prato. Não expliquei coisa alguma, só pedi que apressasse o serviço e fosse embora antes que o sol baixasse. Quando o céu avermelhou, Geralda apareceu com o terço na mão e me disse, firme, que não passaria outra noite sob o mesmo teto daquilo. Sugeri irmos para o quarto dos fundos. Parede mais grossa, só janela alta, mas ela balançou a cabeça. A coisa quer que a gente mude de canto. Se cedermos, entra. Aquilo me engoliu por dentro, porque eu mesmo sentia vontade de fugir para o paiol, qualquer canto afastado. Exatamente o que talvez o bicho esperasse. Decidimos ficar na cozinha, luz cheia, lamparina e vela juntos, rosário no centro da mesa. Rezamos em voz baixa, repetindo ave-marias até a língua embotar. No meio da oração, algo roçou o telhado, passo macio, depois o chiado do vestido arrastando na telha molhada. Não paramos de rezar. O som ficou forte, como garras riscando barro. Só cessou quando completamos a 5ª dezena. Agora encerro esta carta porque preciso reforçar a tranca do quarto lilás antes de escurecer de novo. Se amanhã eu ainda tiver fôlego, conto o que vai acontecer esta noite. Mas sinto nos ossos que estamos perto do limite. Uma hora o puxador vai girar de verdade e eu não sei se o rosário aguenta. Já faz 2 dias que escrevi pela última vez. Sobrevivemos, mas tudo ficou mais frágil. Ontem precisei sair cedo para consertar uma cerca longe do terreiro, quase na divisa com o brejo. Levei o cachorro, o rosário no bolso e 2 pães de queijo embrulhados. Fui andando devagar, tentando convencer a cabeça de que trabalho diário ainda importa. A trilha começa em terreno aberto, mas depois engole a gente num corredor de bambuzal, onde a luz filtra em faixas finas. Foi ali que vieram as primeiras pedrinhas, 2, do tamanho de fava, quicando perto do meu coturno. Olhei para trás, nada. O cachorro eriçou o pelo, rabo entre as pernas. Segui em frente pisando firme, porém a uns 20 passos, ouvi o quebrar de galho e um sopro quente na nuca, como respiração de animal grande tentando se conter. Segurei o rosário sem tirá-lo do bolso e sussurrei uma oração. As pisadas que me seguiam cessaram, mas não houve recuo. Era como se a coisa me rodeasse, procurando um vão. Cheguei à cerca com as mãos tremendo. Enquanto trocava o arame estourado, algo mexeu no capim, bem rente à minha panturrilha. O cão rosnou, partiu na direção do ruído, depois recuou choramingando. Tinha o focinho sujo de barro, como se tivesse batido num buraco invisível. Ali, entre as moitas, vi círculo de terra pisada, mas sem pegada clara. Só um afundado liso, formato de pé estreito comprido, bem mais comprido que o meu. Tirei o celular do bolso para fotografar. A lente embaçou por dentro como se sopro quente viesse do aparelho. Desisti e terminei o serviço às pressas. Na volta, o corredor de bambu parecia mais comprido. Andava, e os estalos me acompanhavam num compasso exato. Meu passo, um passo atrás. Meu passo, um passo atrás. Quando tentei acelerar, a coisa igualou. Se parava, silêncio absoluto. Aquilo me lembrou o caçador velho marcando presa. Olhei por sobre o ombro e juro ter visto, entre os culmos, metade de um rosto longo, sem boca. Só 2 cotocos de trança e um brilho amarelado no lugar dos olhos. Não encarei de novo. Apertei o terço, fiz promessa de levantar um oratório se saísse dali inteiro. Ao pisar em terreno aberto, o ciclo de passos quebrou. Foi como atravessar fronteira invisível. O cachorro disparou na frente, latindo para o ar, feliz por estar livre. Eu respirei fundo, ar quente, mas não pesado. Sentia a nuca latejar, porém a certeza de que a coisa não podia passar daquele ponto me deu pequeno consolo. Fiz marca com facão num tronco seco. Se aquilo é linha de defesa, preciso lembrar onde é. Em casa, contei tudo a Geralda. Ela pediu que eu não voltasse sozinho para aqueles lados, pelo menos até o padre chegar. Concordei, mas o gado precisa de pasto. Amanhã vou ter de arriscar nova rota, contornando o brejo por cima. Antes que eu argumentasse, ela já montava um escapulário extra, dizendo que linha invisível às vezes falha se a coragem racha.
No cair da tarde, arrumamos o galpão, guardamos ferramentas e trancamos de novo o quarto lilás. 3 voltas na chave, mais a tranca de ferro que adaptei com corrente grossa. No corredor, pendurei ramo de arruda fresca que peguei na horta do compadre. Não sei se ajuda, mas o cheiro forte impede o perfume de erva doce de tomar conta. A noite desceu abafada, nenhuma brisa. Sentamos na cozinha com lamparina cheia, luz elétrica acesa também, pagando caro, mas paciência. Rezamos baixinho. Desta vez, em vez de passos, veio um arranhão prolongado na parede externa, à altura de mãos humanas. Parecia unha riscando o reboco de fora a fora, contornando portas e janelas. Geralda soltou um soluço quando o som passou atrás da cristaleira. Copo dentro tilintou. Fui até a porta com o martelo na mão. Do lado de fora, o cheiro lembrava enxofre misturado a barro molhado, mas não vi ninguém. Apenas uma garoa fina começava a cair, escura apesar da lâmpada do terreiro. Depois da meia-noite, silêncio total. Dormimos sentados, eu com a cabeça encostada na parede, ela com o rosário entre os dedos. Acordei quase ao amanhecer, com luz cinza entrando pelos tijolos de vidro da cozinha. A primeira coisa que notei foi o chão limpo, nenhuma pegada de barro, e um boneco maior, colocado bem no meio da mesa. Esse tinha metade do rosto liso e metade cavado, como se retirassem o barro a colheradas. Na parte oca, um tufo de cabelo longo, loiro escurecido de lama. O couro cabeludo me deu enjoo na hora. Enrolei tudo num pano grosso, botei num balde com água sanitária e pedra por cima. Pretendo enterrar mais tarde atrás do paiol, mas confesso que estou com receio. Sempre que destruímos um sinal, a coisa responde mais perto. Escrevo roteando estas lembranças para não perder a sanidade. A linha invisível existe, eu senti, mas parece estreitar a cada dia. Se amanhã as pegadas atravessarem a varanda, não sei se teremos força para impedir que cheguem à cozinha, ou pior, a lembrança que resta de Aurora. Por enquanto me agarro ao rosário, instrumento simples que, por algum mistério, ainda detém o avanço. Quando o padre subir a serra, talvez tudo se resolva. Até lá, caminho contando passos, observando bambuzais, esperando o próximo estalo. Não vou ceder o terreno mais 1 centímetro, porque sinto que, se aquela coisa superar a linha, não virá só pelo rancho, virá pela memória, e sem lembrança não sobra nada do que restou da minha neta. Não deu tempo nem de o padre confirmar a viagem. A coisa decidiu que a nossa espera tinha terminado. Ontem, depois do almoço, fui ao paiol pegar ração. O céu estava esquisito, meio cor de chumbo, mas sem sinal de chuva. Na volta, passando pela vereda que corta a parte alta do pasto, deparei-me com algo parado no meio da trilha. Um vestido rosa claro de cetim, rodado, limpíssimo, estendido no capim como se alguém o tivesse acabado de pendurar ali. O sol fraco iluminava o tecido, fazendo cada pregueado reluzir. Reconheci na hora. Era a cópia perfeita do vestido de 15 anos que Aurora nunca usou. Aproximei-me devagar, o rosário no bolso pesando como pedra. O cachorro que vinha à frente parou repentinamente, o rabo abaixando até quase tocar o chão. Inclinei-me sobre o vestido para verificar se era apenas recordação deixada pelo vento, mas o tecido parecia novo, sem sinal de poeira, e jazia dobrado de modo tão deliberado que nem dava para atribuir aquilo à corrente de ar. Pensei em pegar a peça para queimar, mas senti uma coisa e parei com o braço no ar. Foi quando a vereda escureceu, como se nuvem tapasse o sol só naquele ponto. Deu para sentir a pressão na nuca, igual a quem leva susto sem barulho. Levantei o olhar. Uns 8 metros adiante, junto à pedra onde encontramos Aurora, erguia-se uma figura magra, muito alta, impossível de confundir com qualquer pessoa da região. Trazia o mesmo vestido, este vestindo-a como segunda pele, mas o tecido parecia esticado demais, costuras ameaçando romper nos ombros estreitos. O rosto era longo, cor de barro novo, nenhuma feição clara além de 2 sulcos onde deveriam estar os olhos e a lembrança de traços infantis mal moldados. No alto, 2 tranças curtas pendiam, cogumelos ressecados pendurados num fio invisível. Fiquei paralisado. A coisa moveu-se devagaríssimo, passos minúsculos que, curiosamente, não deixavam marca na terra. Estendeu o braço muito fino, longo o bastante para parecer deslocado do corpo, e abriu a mão, convidando como quem chama para dançar. O gesto era igual ao que Aurora fazia quando pedia que eu a erguesse pela cintura após o almoço de domingo.
Aquilo me deu uma pontada no peito que quase me tirou o fôlego. Me deixe em paz, falei, a voz falhando. Você não é ela. A cabeça inclinou-se, cópia da confusão típica da minha neta quando eu dizia não a um pedido trivial. Mas logo em seguida, o pescoço alongou-se 1 palmo, movimento rápido demais, acompanhado de estalo baixo. Os sulcos dos olhos se estreitaram e a boca inexistente se insinuou num vinco torto. O convite virou exigência. Senti o rosário tremer dentro do bolso como se puxado por imã. Meti a mão, fechei firme. Quando meus dedos tocaram as contas frias, a criatura deu um recuo involuntário, como se o chão tivesse ficado incandescente. Mas não recuou muito. Manteve-se ali, braços agora caídos, vestido tremulando sem vento. Nesse instante a vereda, antes silenciosa, encheu-se de um murmúrio que parecia coro de vozes infantis, todas descompassadas, formando melodias sem sentido. Minhas pernas bambearam. Dei um passo atrás, mas a sombra da árvore mais próxima pareceu se alongar, bloqueando o caminho de fuga. Foi então que notei algo pior. O cachorro, meu companheiro fiel, gemia baixo, quase deitado. De dentro da relva brotavam pequenos bonecos de barro, um após outro, como brotos arrancando a terra. Todos rachados, todos com caixinhas ocas no peito. O chão ficou salpicado de miniaturas que eu podia esmagar com a bota, mas não ousei. Temia provocar reação ainda maior da coisa alta. A figura investiu um passo, esticando de novo o braço. Faltava um pouco mais de 3 metros para me tocar. Num impulso, ergui o rosário no ar. Em nome de Deus, para! Gritei num tom que nunca imaginei ter. O efeito foi imediato. A peça coração da criatura, um recorte na altura das costelas, abriu-se como boca silenciosa, e um sopro quente e salgado fez as folhas secas voarem. A presença cambaleou, quase dobrando os joelhos, mas não caiu. Encolheu as mãos, apertou o próprio peito oco, guincho baixo escapando de algum ponto na garganta inexistente. Não foi som de dor. Soou mais como raiva contida. Nesse microsegundo capturei um flash de consciência. Se eu recuasse, ela avançaria. Se mantivesse a ousadia, talvez pudesse empurrar o mal de volta além da linha invisível. Apertei o crucifixo maior. Recitei um trecho do salmo que mal lembrava, palavras engasgadas na poeira. O ar entre nós vibrou, com um zumbido que fez os pelos do meu braço levantarem. Os bonecos no chão explodiram, pó vermelho subindo na minha cara, impregnando a barba. Quando abri os olhos de novo, a criatura já não estava ali. Apenas o vestido rosa dobrado outra vez na trilha, agora sujo de terra escura e com rasgos nos ombros. Ao lado, um boneco maior, inteiro, sem rachadura, segurava cunha de barro em forma de rosário. Toquei o peito. Meu terço continuava pendendo firme. Mesmo assim, o simbolismo era claro. O bicho aprendera a imitar até isso. Apressado, empurrei tudo para dentro de um saco de lona. Voltei sem olhar para trás, cada passo acompanhado de sensação de que algo remoía meu calcanhar. Ao cruzar a porteira, senti alívio que durou pouco, pois Geralda me esperava com o olhar cavado. Por que deixou o rosário cair no corredor? Perguntou, estendendo o objeto para mim. Olhei incrédulo. Outro rosário idêntico ao meu, ou o meu. Tentei falar, mas as palavras sumiram. Conferi o bolso. Vazio. O terço que eu segurava havia desaparecido sem que eu sentisse. O rosário nas mãos dela estava pegajoso de barro fresco, manchete de unha minúscula em cada conta. Segurei-o com pano. Enviei oração curta, mas a certeza cutucou meu peito. A linha invisível fora violada. Ou será que ela nunca valeu para dentro de casa? Talvez o limite que senti no bambuzal fosse só para o lado de fora e aqui dentro, onde a nossa saudade a convidou primeiro, as regras fossem outras. A entidade não apenas imitava memórias, agora atravessava nossos símbolos de defesa. Era tarde para depender do padre. Precisávamos proteger o que restava dentro de nós antes que até a lembrança verdadeira se confundisse com esses simulacros. Neste instante, Geralda tranca as portas do quarto lilás com os móveis mais pesados da casa. Eu, sentindo pó de barro no fundo da garganta, preparo lenha na cozinha. Se a coisa voltar a convidar para a dança, pretendo responder com fogo. Não por coragem, mas porque qualquer concessão a mais significa perder definitivamente o rosto de Aurora nas minhas memórias. Não sei se esta será a última vez que escrevo. Caso alguém encontre estas páginas,
Entenda, a saudade também deixa um rastro. E quando é demais, alguma coisa ruim pode vir seguindo o cheiro. Destruímos o quarto lilás na mesma noite em que o rosário apareceu sujo. Arrancamos porta, janela, prateleiras, lenha, barro, tecido. Tudo virou fogueira no terreiro. O vestido rosa estalou primeiro, fogo lambendo o cetim com cheiro adocicado que me embrulhou o estômago. Enquanto as chamas subiam, ouvi chiado longo no bambuzal, parecendo vento preso em gargalo. Não fui conferir. Segurei Geralda pela cintura. Ela tremia, mas não chorava mais. Quando a última tábua virou brasa azulada, recitamos um Pai Nosso sem largar mão. Depois, silêncio duro, daqueles que só existe depois da destruição. Nos dias que se seguiram, ninguém dormiu direito, porém a casa pareceu respirar outra vez. Nenhum boneco novo, nenhuma vela rearrumada. O baio magro voltou a aceitar ração. Mesmo assim, evitávamos a área da fogueira, agora buraco de cinza que soltava calor uma semana inteira. À noite, eu circulava com lamparina e olhava o vazio onde o quarto ficara. Não sentia perfume de erva doce, nem arranhões na parede. Sentia outra coisa. Alívio misturado à culpa, como se tivesse queimado lembrança boa e ruim junto. 48 dias depois, Geralda adoeceu. Primeiro veio cansaço que não passava. Depois, febre baixa constante. O médico do posto disse que era desgaste natural. Recomendou descanso e caldo leve. Ela deitava na rede da sala, olhos pousados no vão da janela como quem vigia a chegada de visita. Eu alimentava as galinhas, mas meu pensamento ficava ali, temendo que a entidade impedida de entrar sugasse a força dela à distância. Rezei o dobro, jejuei, pedi perdão pelas falhas que me puseram neste aperto. Nem assim a febre baixou. Pouco depois do meio-dia de um sábado, ela apertou meus dedos, sorriu triste e disse que estava ouvindo canto de passarinho dentro d'água. Piscou devagar, respirou fundo uma última vez e partiu. Procurei marcas de barro nas unhas, cheiro estranho nos lençóis. Nada. Talvez só fosse mesmo a hora dela. Mas minha cabeça não oferece sossego. E se a criatura levou algo que eu não pude defender? Sozinho considerei vender tudo e mudar-me para o lote de meu filho. O sítio, porém, tem raízes nas minhas pernas. Se arrancá-las, desmonto. Meu filho compreendeu. Trouxe a esposa e o menino pequeno para morar comigo. Agora ele cuida das vacas e eu fico mais na varanda ensinando o neto a assoviar para o vento. Um ano após a partida de Geralda, o garoto achou uma fotografia dentro de um livro de receitas antigo. Na imagem estamos nós três. Eu, minha mulher nova ainda, e uma moça no centro usando vestido rosa claro, mão apoiada no meu ombro. Não é a Aurora. O rosto, embora sorrindo, não tinha foco. Os traços pareciam se alongar e onde deveria estar o queixo, a imagem se desfazia, como se o papel não conseguisse reter sua forma. Minha mente diz que nunca tirei aquela foto, mas lá estou eu sorrindo, segurando o copo de groselha que não bebo desde a infância. Guardei a imagem no fundo da gaveta embrulhada em pano. Não mostrei a ninguém. Às vezes penso em queimar, mas algo me trava. Se essa criatura sobrevive apenas pelas memórias roubadas, talvez seja melhor mantê-la contida num pedaço de papel do que solta pelo mato. Mesmo assim, acordo à noite convencido de ter escutado clique de câmera no corredor. Hoje, enquanto o neto corre atrás das galinhas, sinto o vento passar entre frestas que antes cheiravam a fumaça e agora só trazem poeira de estrada. O rancho não geme mais, parece aceitar nova rotina. Ainda assim, toda vez que varro o terreiro, observo o caminho do bambuzal. Se o ar ali escurecer fora de hora, saberei que o passado cavou o túnel de volta. Quando esse dia chegar, e desconfio que vai, não terei forças para outra fogueira. Só espero lembrar do rosto verdadeiro da minha neta antes que ele se confunda com o sorriso fissurado daquela imitação. Escrevo tudo isso porque no fundo reconheço meu erro. Deixei a saudade crescer sem freio, abri porta demais para eco, pouco para vida. Se alguém ler estas linhas, aprenda com meu tropeço. Memória é semente boa, mas se você rega ela com desespero, acaba alimentando coisa que não é da nossa terra.